Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância. E eu, diva maravilhosa, sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de processos investigativos em educação. Ai, que tudo! Nesse episódio, será que as suas palavras têm magia para encantar? Tô falando, tá um arraso. Olha, se você não assistiu os outros episódios, aproveita, vai lá, acessa, curte, compartilha, entendeu? Pra gente divulgar conhecimento, dominar o mundo. Vou iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, lisos, na altura do ombro, olhos pretos, tenho 1,64 m, 43 anos, de salto eu fico mais chique, é claro. Estou à frente de um púlpito de acrílico, onde estão acostados o teclado e o mouse. À minha direita está a nossa tela interativa para altas conexões. Ao fundo, a plotagem dos estúdios em tons branco e conectores cinza. E o meu sinal para a comunidade surda é Anabela. Ai, agora que vai começar o episódio. Sim, será que as suas palavras têm magia para encantar? Seguindo aí a ideia da jornada do herói, do Joseph Campbell, a gente está fazendo uma analogia com a nossa jornada aqui, né, a jornada de processos investigativos em educação. Vamos acompanhar na nossa tela interativa o que nos apresenta o nosso Padlet, porque a gente é chique, bem, a gente trabalha assim, é conectado. Bom, esse Padlet está disponível no ambiente virtual. Tem o link na descrição do episódio, tá livre se você quiser acessar, tá? E a gente vai para o nosso quinto episódio, que é: será que as suas palavras têm a magia para encantar? E de quem que vem essa inspiração? Essa inspiração vem dele, do Rubinho, do Rubem Alves, um ser iluminado, um ser de luz, né? O Rubem Alves, nesse livro especialmente, praticamente todos eles são lindos e maravilhosos, mas nesse especialmente ele vai dizer por uma educação sensível. E essa educação sensível é uma educação humana, uma educação doce, carinhosa, preocupada com o outro, preocupada com o diálogo e pensada para encantar. Sim, para que a educação aconteça, segundo o Rubem Alves, a gente precisa encantar. As pessoas têm que estar encantadas para aquilo. Elas só aprendem de verdade se elas estiverem encantadas. Elas só vivem de verdade se elas estiverem encantadas. E aí, o Rubem Alves, né, traz essa perspectiva que a gente recomenda a leitura. É uma leitura muito gostosa, profunda, mas assim, bastante reflexiva e fluida. O objetivo desse nosso episódio é trabalhar a comunicação científica de forma clara e envolvente. Por isso que tem a ver com palavras e magia. Por quê? Quando a gente realiza a pesquisa, o que acontece? Toda a produção científica, a gente vai ver aqui, ela tem como resultado final publicizar o conhecimento. E esse conhecimento, ele precisa chegar a outras pessoas. A ideia não é você fazer uma pesquisa, por exemplo, vamos fazer um exemplo aqui bastante simplório, né? A gente vai lá e descobre não sei, a razão da imortalidade, né? O princípio da imortalidade. E aí a gente vai guardar isso para... Claro que não, né? A gente vai colocar no potinho, guardar, trancar no cofre? Não, a gente vai querer divulgar para que todos possam usufruir dessa informação, desse conhecimento. Então, o objetivo primeiro, né, da produção de uma investigação científica é publicar esse resultado, publicar esse conhecimento, para que então o público ele possa alcançar as pessoas e transformar as realidades a partir do acesso a esse conhecimento, tá? E esse acesso ao conhecimento, essa publicação, ela tem que ser encantadora, assim como eu, sabe? Mais ou menos. É só você pensar assim, olha, uma coisa encantadora. Quem? A professora Anabela.
né? Mais ou menos isso. Bom, então essa linguagem ela tem que ser encantadora. Não pode ser uma linguagem tanto rebuscada, carregada de termos muito científicos, muito técnicos. Não que esse não seja o objetivo de uma investigação científica, dos parâmetros acadêmicos, mas a intenção é que as pessoas entendam. E se é para as pessoas entenderem, a linguagem não pode ser truncada, não pode ser carregada, não pode ser chata, não pode ser, nossa, né? Vou começar a ler, você vai assim, meu Deus, até eu terminar de ler isso aqui. Nossa, aí você não lê, não é verdade? Então, tem que ser encantador, tem que ser envolvente, tem que ser carismático. E é nesse sentido que Rubem Alves nos inspira, de que a arte de escrever na pesquisa tem que ter clareza e complexidade. Clareza porque não adianta eu utilizar termos muito técnicos se o meu público principal não vai fazer compreensão desses termos. Ah, então não é para usar termos técnicos? Claro que é para você usar termos técnicos, mas e portanto nesse seu texto, nessa sua linguagem, você então vai fazer o quê? Você vai conceituar adequadamente esses termos, explicar, exemplificar, trazer para a realidade, contextualizar. E é nessa medida que você vai apresentando a complexidade do seu pensamento, evoluindo na complexidade desse pensamento, tá? Evitar o enciclopedismo chato, porque é chato, né? Você vê aquele trem, o negócio não anda. Pensa assim, olha, geralmente textos sagrados, eles são muito complexos. Não é difícil a gente compreender? A gente precisa ir lá no centro, a gente precisa ir na igreja, a gente precisa ir no terreiro, a gente precisa ir lá para compreender porque os termos são muito técnicos. Ou então quando você pega melhor exemplo, a bula de um remédio. Você consegue ler aquela bula toda? Você consegue ler ela do começo ao fim? Você consegue entender aquela bula? Não. Por quê? Porque ela é chata, porque tem muito enciclopedismo nela, muitos termos técnicos que você não entende. Não é esse o objetivo da bula. O objetivo da bula é você compreender como administrar o medicamento, como você evitar fazer mal, como você tomar, o horário, para que ele serve. Então, né, percebam aí que a linguagem ela não pode ser tão tecnicista a ponto de evitar a compreensão, a ponto de restringir a compreensão daquilo que está sendo comunicado. Uma outra dica para a escrita acadêmica é, aí olha, a nossa inspiração, a jornada do herói, que é o storytelling, né? Quando você escreve a partir da investigação, aí o que a gente está falando, professor? Eu não estou entendendo muito bem o que você está falando. Nós estamos falando dos resultados da pesquisa. Então, quando você escreve ali desde o projeto até os resultados da sua pesquisa, aí é a melhor forma de você convencer, de você sensibilizar, é por meio de uma narrativa de história. Por que a gente gosta de filme? Por que a gente gosta de romances? Por que a gente gosta de... por que a gente gosta de romance? Né? Fazer coração aqui, ó, coração. Não faz mais coração assim, não, né? Agora faz coração assim, que eu sou jovem, eu danço K-pop. E aí, por que a gente gosta dessas histórias? Porque novelas fazem muito, muito sucesso. Porque uma narrativa, uma contação de história. Né? O storytelling, uma contação de história. Inclusive, a técnica de storytelling tem sido utilizada principalmente por grandes universidades na área do direito, para convencer o júri a respeito de uma determinada teoria daquele crime, etc. Então, o storytelling, ele é essa estrutura que trabalha o convencimento, que trabalha a sensibilização para aquela temática. Né? Você se envolve com o personagem, você se envolve com o herói, você se envolve com a heroína, você sente por ela, você fica triste por ele, você, né, ali se anima na hora que ele consegue, contagia, quer que o final seja feliz. Então, a ideia é conjugar a objetividade científica com essa contação de história que envolve o outro para que ele possa compreender aquilo que está sendo comunicado, tá? E aí a gente vai abrir aqui um link, né? Porque, ó, vou dar um like aqui para mim mesma, tá? E eu espero que tenha mais de um like depois dessa aula, tá? Porque se não tiver mais de um like depois dessa aula, para eu tirar isso tudo aqui da internet, do ambiente virtual, é 2. Né? Fazer igual a Rita Von Hunt. Eu vou começar a fazer assim. Que é maravilhosa, gente. Eu super recomendo, inclusive, que vocês acessem aí
ao material dela, Tempero Drag. Todos os vídeos são maravilhosos. Bom, então vamos acessar aqui a nossa biblioteca virtual que está aí disponível, né, no SUAP para quem é acadêmico do Instituto Federal de Rondônia. Aqui então a gente vai entender agora como é que funciona isso, né? Como é que funciona o processo de pesquisa. Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, que essa parte é interessante. Vou aumentar aqui, porque o Desord ele vai resumir aqui, olha só. Ele vai dizer a respeito dessas palavras, né? Desse processo de encantamento, de publicação. Opa, aqui. Desse processo de encantamento, né? Olha só, ele vai trazer assim: simplicidade não precede a complexidade, vem a posteriori. É o Alan Peele. O Alan Peele ele vai dizer isso por quê? Porque o texto, tanto mais simples ele for, mais complexo ele é. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque a complexidade vem justamente da capacidade do autor em dizer o difícil de forma fácil. Olha que lindo. Não sei se eu estou conseguindo fazer, então, gente, olha, analisa aí. E aí, o Desord, nesse livro que a gente vai abrir agora, ele traz essa exposição desse quadro aqui, olha só que lindo, que é o processo de desenvolvimento de uma pesquisa científica, que é no que nós estamos nos propondo enquanto professores pesquisadores. Sim, como é que acontece? Primeiro, você tem aí a concepção da pesquisa, e ela começa onde? Ela começa, se você não souber a resposta, nossa, olha só, eu vou ficar chateada, eu vou ficar magoada, eu vou ficar sentida, eu não sei se eu vou ter condições de controlar minhas emoções. Bom, tudo começa com o quê? Com a curiosidade. A curiosidade que gera na gente um questionamento, que se estivermos na perspectiva do Pedrinho, Pedro Demo, ele será um questionamento reconstrutivo, tá? Então começa lá com o questionamento, que é uma pergunta, que vira o quê? Que vira o problema. Eu quero saber. Lembra do show da Luna? Eu quero saber o que está acontecendo aqui. Sim, e aí eu quero saber o que está acontecendo aqui. Essa é a proposição, esse é o problema. Então, eu quero saber por que os alunos do segundo ano não estão conseguindo fazer a leitura dos livros propostos no nosso projeto, né? Ou eu quero saber por que os alunos do segundo ano ainda não apresentam-se alfabetizados. Vamos deixar o problema mais grave. Então, aí está o problema, é uma pergunta. Essa concepção da pesquisa começa aí, no problema, né? Que é a fase da estruturação lógica definida aqui pelo Desord. Esse quadro, para mim, é fabuloso, tá? Essa desenvolvida pelo autor, o autor não sou eu não, é o Desord, Oswaldo Desord. E aí, o que ele vai falar? Ele vai falar, então, que a gente começa a estruturar o projeto de pesquisa. Então, o que eu quero saber? Lembra as perguntinhas? A gente já viu isso em outros episódios, né? Sobre o quê, por quê, para quê, com quem, como, de que jeito. Então, o sobre é o tema que você vai pesquisar, o para, né, o que é o problema da pesquisa, o que você quer saber, né? O para quê são os objetivos da pesquisa, você quer investigar isso para quê? Para chegar aonde? Para fazer o que com isso? E tem o porquê, que é a justificativa da pesquisa, né? Por que você está fazendo isso? Estou fazendo isso porque tem um alto índice de alunos que, né, não estão alfabetizados no segundo ano. E eu quero fazer isso para quê? Que são os objetivos. Quero desenvolver essa pesquisa para que eu possa construir estratégias para melhorar o processo de alfabetização, né? Então, eu já tenho aí o porquê, o que, o para quê, que é o problema, os objetivos, a justificativa. E aí eu tenho, né, o com quem. Com quem que vai ser essa pesquisa? Qual é o público dessa pesquisa? Essa pesquisa vai ser desenvolvida com os alunos do segundo ano, com os professores do segundo ano, com os alunos e professores do segundo ano? Vai ser desenvolvida em uma escola, em várias escolas, na rede toda municipal, na rede municipal e estadual, só em escolas polo, só em escolas rurais ou escolas do campo, ou só em escolas, né, determinadas, só escolas de período, não sei, né? Aí você tem que dizer com quem. É o N amostral do seu projeto.
Depois é como, que é uma das partes mais tenebrosas de se arrancar cabelo, de ficar perdido na vida, de ir para terapia, que é o como fazer a pesquisa, onde a gente vai encontrar as questões metodológicas e meteorológicas, não, só as metodológicas mesmo, as meteorológicas ficam por nossa conta. As questões metodológicas da pesquisa, que é como que você vai fazer a abordagem dessas pessoas, que tipo de instrumentos que você vai utilizar para fazer a coleta de dados, vai ser entrevista, vai ser pesquisa de campo, vai ser roda de conversa, vai ser formulário, vai ser questionário, vai ser, né, tudo, o jeito como você vai fazer. Sabe a receita de bolo? Então, é aquilo, o modo de fazer. Você tem que explicar nos mínimos detalhes, assim, olha, quanto mais detalhado, mais sucesso você vai ter na descrição metodológica do seu projeto. E o cronograma, né, que é quanto tempo que você vai gastar para fazer essa pesquisa. Então, essa é a fase de estruturação lógica que o Desord vai trabalhar. Depois dessa fase, você entra na fase de execução, ou seja, esse projeto você termina a construção, você encaminha. Falando de projeto de investigação científica, você encaminha para a instituição, né? Você encaminha para o departamento de pesquisa, ele registra isso. Se for com seres humanos, obrigatoriamente tem que passar pelo Comitê de Ética e Pesquisa da instituição, que é o CEP, obrigatoriamente, porque envolve riscos aos seres humanos. E aí o comitê tem que emitir um parecer, né, autorizando, aprovando o início da investigação, o início da pesquisa. Feito isso, você começa a fase de execução, que é a coleta de dados, que é ir para a sala de aula, que é investigar e por que esses alunos não estão alfabetizados, quais são quais são os elementos, quais são as consequências, quais são as causas disso, com relação aos professores, com relação às estratégias, com relação ao sistema de gestão, com relação ao processo avaliativo, você vai definir o seu foco. Depois, ainda na fase de execução, você vai começar a fazer o teste e a interpretação de dados, ó, que ele fala. Que é como? Bom, você vai investigar, aí você vai traçar uma hipótese. Bom, e se a gente fizesse assim? E se o método de alfabetização fosse esse? Ou e se o material didático fosse esse? Bom, se o material didático fosse esse, a gente consegue ter algum resultado? Aí você testa esse material didático. Testado o material didático, aí você vai para a análise desses resultados a partir dessa aplicação. Você vai fazer a redação, aqui entra o encantamento do Rubem Alves, né? Na redação, você tem que transformar esses resultados em um conhecimento a ser apresentado para o outro, não só para a comunidade científica da área da educação, mas para a comunidade como um todo, para que ela possa fazer uso desse conhecimento de modo assertivo, inclusive aquele gestor, né, ou inclusive você, se for gestor, né, fazer uso desse conhecimento, tomar as decisões a partir dessas evidências que foram identificadas. E aí, portanto, esse texto, essa redação, ela tem que ter clareza e complexidade e ela tem que ter criatividade. A partir dessa redação, você faz o que com ela? Você guarda. É claro que você vai guardar, né? Você pega, encaderna e coloca na gaveta. Não, né? Claro que não. Nosso objetivo é o quê? Nosso objetivo é levar para o universo, é lançar para o universo para que a gente tenha energias maravilhosas se conectando com o resultado dessa pesquisa. E aí você faz o quê? Você publica. E é essa publicação, quanto melhor for essa redação, quanto mais encantadora for o seu texto, a sua linguagem, maior a chance de você alcançar, né, de fato, o universo, né? Não só aí a meteorologia, mas, né, todas as áreas cósmicas, as áreas galácticas do espaço, fazer aí alusão literalmente ao universo. Então, a redação e a disseminação compreendem aqui o que o Desord chama de fase da disseminação, certo? E aí, né, o Desord vai dizer como é que funciona isso. Bom, a gente vai acessar então aqui o livro dele, tá? Que está disponível na biblioteca. Vou diminuir só para a gente ver tudo que a gente precisa ver ainda. Ver tudo que a gente precisa ver ainda, que é muita coisa, mas vai dar tempo. Ele diz lá, né, que a linguagem, então, precisa manter um equilíbrio entre o rigor acadêmico e a criatividade.
tá? O que é o rigor acadêmico? O rigor acadêmico é essa tessitura técnica da testagem, dos conceitos da área, né? Falando aqui da área específica da educação, e a criatividade, que é o modo de apresentar isso de maneira que eu consiga encantar as pessoas para esse conhecimento, tá? Então, vamos lá para ele, que já está aberto aqui. Olha só, o livrinho é esse, da Biblioteca Virtual, tá? Desenvolvimento de projeto de pesquisa, José Oswaldo Desordi. Eu vou fechar aqui para que a gente possa, fechar o menu para que a gente possa compreender aqui a estrutura do projeto. Ele vem com a frase também que é muito linda, né? Ó, o resultado de uma pesquisa séria é a geração de 2 questionamentos onde antes só havia um. Ai, que lindo! Aí eu fico emocionada com essas coisas, né? Então, né, uma pesquisa, ela vai ser tanto melhor se ao final, ao invés de fato ela ter dado só respostas, ela ter dado mais perguntas, porque prova que você ainda continua curioso e que a ação continua em movimento. Então, pesquisa que deu resposta e acabou, duvida, hein? Não confia, não. Então, vamos lá, passar para a próxima página, que ele vai dizer aí... Opa! Página 142. Onde ele vai mostrar aqui para a gente o que é a estrutura do nosso projeto, né? Vamos lá. Cadê? Aqui durante o livro, ele vai trazer vários elementos aqui para a construção do projeto, tá? É claro que cada projeto, cada instituição tem a liberdade aí de fazer a sua estruturação, mas eles seguem basicamente a norma da ABNT para a estruturação de projetos. Cadê? Vou fechar aqui o menu para que a gente possa visualizar completo, tá? Então, para o Desordi, aí independente do tipo de pesquisa, seja uma pesquisa qualitativa, quantitativa ou mista, a estrutura vai ter o quê? A estrutura vai ter a descrição do problema, que é aquela pergunta que a gente comentou, né? Então, vou deixar aqui de amarelinho, a descrição do problema, que é a pergunta motivadora, o objetivo do estudo, que é o para quê, né? Para que a gente está fazendo isso, tá? A perspectiva teórica dessa pesquisa, que são os nossos mentores, né? As hipóteses que nós temos a respeito disso. Então, acredito que é usando material didático, acredito que é fazendo formação dos professores, né? Isso entra dentro da revisão de literatura, tá? A revisão de literatura, ela é literalmente a busca dos mentores que vão aí acostar aos autos desse projeto, validando o interesse e a minha motivação para a pesquisa. E aí eu tenho os tipos, os métodos, né, que eu vou ter que dizer qual que é o tipo do meu projeto de pesquisa, se é uma pesquisa de campo, se é uma pesquisa experimental, se é uma pesquisa do tipo intervenção, se é uma pesquisação, se é um estudo de caso. A amostra, que é o N amostral que a gente comentou, que é com quem que a gente vai fazer essa pesquisa, tá? Que são a população, os participantes. Lembrando que se forem com pessoas, tem que passar obrigatoriamente pelo Comitê de Ética e Pesquisa. Se você está fazendo isso na escola, você tem que procurar qual é o comitê de ética que você pode submeter. Às vezes é uma agência de pesquisa regional, ou às vezes geralmente os comitês de ética estão nas academias, nas universidades ou nos institutos federais, tá? Os instrumentos de coleta que serão utilizados. Então, aqui nós estamos falando de questões bastante técnicas, né, que são a entrevista, é o questionário, é a roda, é uma gravação, é um áudio, é pelo WhatsApp. Como é que você vai construir essas informações, tá?
os procedimentos de análise dessas informações, em que perspectiva que você vai fazer isso. Você vai fazer numa perspectiva crítica, numa perspectiva descritiva, numa perspectiva explicativa. Cada uma delas tem um percurso, né? Se você vai por uma descrição, você vai tratar mais de fazer a explanação daquilo. Se você vai para uma explicação, você conjuga aí elementos, o que é e como que se faz. Se você vai para uma reflexiva, você questiona e discute os dados. Tem que analisar as questões éticas, é obrigatoriamente passar pelo comitê se tiver com o envolvimento de seres humanos, né? E aí você entra no texto, aqui a gente falando de projeto, né? Então aqui você ainda não tem respostas, tá? Você não tem respostas sobre isso. Aqui você tem a expectativa de solução, a expectativa de solução, que é a busca pela resposta. A importância do estudo compreende a justificativa, que é o porquê que a gente está fazendo isso. Por que a gente está investigando as dificuldades de alfabetização dos alunos do segundo ano do ensino fundamental, séries iniciais. Então, essa é mais ou menos a estrutura de um projeto apresentado pelo Desord e que compõe, de modo geral, as estruturas dos projetos como um todo, tá? Então, a gente tem aí, de algum modo, esses elementos estão contidos no projeto. Mas e como é que eu escrevo o projeto? Bom, aí a gente tem a ABNT, que ela vai trazer um modelo específico, né, para a produção de projetos de pesquisa. Vamos localizar ela aqui. Nas nossas conexões, né, super, hiper maravilhosas. Então, você já fez um projeto? Se você já fez um projeto, você sabe a estrutura que esse projeto tem. Se você não fez ainda, não participou de nenhum projeto, então você vai descobrir agora, isso, nesse momento, né, agora, nessa conexão aqui. E aí, aqui a gente tem, olha, se você já fez um projeto, você já sabe que tem esses elementos. Se você não fez, a gente vai conhecer a estrutura desse projeto. Bom, a estrutura do projeto compreende o quê? No tocante a projetos de pesquisa, né? Tem seções, subseções que são obrigatórias, tem uns que são opcionais. As obrigatórias nós acabamos de repassar de acordo com o Desord. E vai depender de instituição para instituição que solicita ou que avalia o seu projeto de pesquisa. Mas elas obedecem, de modo geral, à NBR 15287, que é a NBR de norma da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, para a escrita de projeto de pesquisa. Então, a gente vai acessar aqui a ABNT para a gente ver aí como que a gente pode... Opa, deixa eu colocar aqui. Então, ó, aqui a NBR 15287, ela é específica, tá? Ela é específica para... ela é específica para a produção e a documentação de projeto de pesquisa. Como que eu faço um projeto de pesquisa? Para você acessar a NBR 15287, você acessa via SWAP e lá tem o Target, que foi adquirido pelo Instituto Federal com acesso a todas as normas. Existem outras formas de acessar, né, outros repositórios, mas aí falando institucionalmente é aqui que você tem. Professora, você vai passar todos os itens? Claro que não, né, gente? Isso não é coisa de você tem que pegar a NBR, abrir e escrever o projeto. Ai, professora, ruim? Porque todo procedimento vai ser dessa forma. Tanto o procedimento de redação quanto o procedimento de estruturação do projeto, você tem que acessar a norma e ir fazendo a redação. Não existe um procedimento, pelo menos sobre o meu olhar, o procedimento mais eficaz é esse. Abre a norma, lê e vai editando o documento conforme diz a norma. Porque não adianta decorar, porque a norma vai mudar, tá? A norma é flexível. Então, pode ser uma norma hoje, pode ser outra norma amanhã. No sentido de que hoje eu tenho objetivo, justificativa e fundamentação teórica. E amanhã eu tenho fundamentação teórica, objetivo, entendeu? Vai mudar alguns elementos estruturais. Então, pega a norma, abre o documento, né, de edição de texto e vai escrevendo, atendendo às orientações da ABNT, tanto com relação à estrutura do projeto,
quanto com relação à redação, que são as normas de redação técnica, que é a fonte, o tamanho da fonte, o espaçamento, o alinhamento, a divisão das seções, os títulos, tudo isso vai pela NBR. Aqui, o que é mais importante? Não é só o rigor metodológico, ele não diz respeito a, como que eu posso dizer? Ele não diz respeito a, necessariamente, a estrutura, né? Mas, assim, mais ao conteúdo dessa estrutura. Porque, assim, não adianta nada a sua estrutura ser impecável, mas não ter substância, né? Não ter essência. Você, né, não querer saber nada, não trazer nada de novo, não ser criativo, não inovar, não discutir a respeito daquele assunto. Então, você pode ter, por exemplo, um bolo maravilhoso, lindamente decorado. Na hora que você parte o bolo, ele tá lá, podre, ruim, você não vai comer. Vai? Não vai. Então, às vezes o bolo não tá assim, né, tão bonito, mas você prova o bolo e ele tá saborosíssimo. Então, há que ter um equilíbrio. É claro que você tem que observar o rigor das normas técnicas para a escrita do documento, mas a essência tem que ser o mais significativo. E por isso que a gente fala do Rubem Alves, do encantamento. E aí o Paulinho vai dizer o quê? Olha, voltamos a Paulinho, né? Porque qual que é? Para trabalhar a essência do projeto, a gente tem que entender que tanto o ensinar quanto o pesquisar, e a gente está fazendo essa analogia aqui, eles exigem algumas questões para se ter a essência dessa pesquisa. O Paulinho vai dizer lá na Pedagogia da Autonomia que ensinar exige curiosidade. E a gente poderia substituir, né, fazendo aí a licença poética, o ensinar por pesquisar. Pesquisar exige curiosidade, pesquisar exige criticidade. Pesquisar exige apreensão da realidade. Pesquisar exige disponibilidade para o diálogo. Pesquisar exige rigorosidade metódica. Pesquisar exige tomada de decisão. Até nisso, Paulinho, né? Então, a gente vai abrir aqui o repositório, né? Ai, Paulinho, nossa, meus amores por Paulinho. Olha, pena que, né, ele está em outro plano. Então, vamos lá para ensinar exige. Vamos ver aqui o nosso menu. Ensinar exige pesquisa. Então, ó, lá na página 14, ensinar exige pesquisa. Ensinar exige rigorosidade metódica. Para além desses ensinar que o Paulo Freire vai tratar, vamos abordar aqui em detalhe o ensinar exige rigorosidade metódica, que nesse episódio estamos falando da estrutura de um projeto de pesquisa, tá? Então, 1.1, ensinar exige rigorosidade metódica. Vamos lá para 1.1. Rigorosidade. Vamos dar um Ctrl F, né, que é mais fácil da gente achar. Ctrl F. Vamos lá. Ensinar exige rigorosidade metódica. Assim que eu achar, vai ficar melhor. Lá, ensinar exige pesquisa. Então, tá antes, né? Ensinar exige rigorosidade metódica. Olha lá que lindo, né? Vamos ler. Acompanha aqui comigo. Vou deixar um pouquinho maior para facilitar a nossa leitura, né? Ensinar exige rigorosidade metódica. O educador democrático, olha só, acompanha aqui, não pode negar-se o dever de, na prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua insubmissão. Uma de suas tarefas primordiais é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que devem se aproximar dos objetos cognoscíveis, ou seja, aqueles objetos de se conhecer, do conhecimento. E esta rigorosidade metódica não tem nada a ver com o discurso bancário, meramente transferidor do perfil do objeto ou do conteúdo. É exatamente nesse sentido que ensinar não se esgota no tratamento do objeto ou do conteúdo superficialmente feito, mas se alonga a produção das condições em que aprender criticamente é possível. E essas condições implicam, ou melhor, exigem
exigem a presença de educadores e educandos criadores, instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes. Faz parte das condições em que aprender criticamente é possível a pressuposição por parte dos educandos de que o educador já teve ou continua tendo experiência na produção de certos saberes e que estes não podem a eles, os educandos, ser simplesmente transferidos. Pelo contrário, nas condições de verdadeira aprendizagem, os educandos vão se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado ao lado do educador, igualmente sujeito do processo. Só assim podemos falar realmente de saber ensinado, em que o objeto ensinado é apreendido na sua razão de ser e, portanto, apreendido pelos educandos. Essa rigorosidade metódica, ela implica justamente nesse educar pela pesquisa que o Pedro Demo também vai tratar. Ou seja, eu me coloco num processo de, aqui qual que é a palavra linda que ele falou? De me aproximar do objeto cognoscível, do objeto do conhecimento. E isso é possível se eu assumir a pesquisa como princípio educativo e como princípio formativo, tá? E aí, essa rigorosidade metódica é essa estruturação do projeto de pesquisa, é essa estruturação do meu pesquisar, do meu realizar os procedimentos que contemplam a validação científica desse processo, tá? Em 30 minutos é o que dá para a gente discutir a respeito, né, de projeto. É claro que aqui a gente trouxe generalizações, né? Se vocês quiserem saber de verdade o que está acontecendo, vocês têm que ler e pesquisar, né? Acessem os materiais que estão disponíveis aqui no ambiente virtual, os links para as normas da ABNT, para os nossos mentores, que é o Paulo Freire, o Pedro Demo, a Selma Garrido Pimenta, o Oswaldo Dizordi, né, a Luciana Araújo, todos eles que estão disponíveis no ambiente virtual, estão disponíveis na biblioteca para o seu acesso e ampliação dos seus conhecimentos meteorológicos. É só seguir reto toda a vida, que é logo ali. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.